quadrinhos é subliteratura, é papo de quem gosta de ler historinhas escondido. Ai, fiquei tonta. Ih, a rapaziada aqui. Aqui o Batman e o Super-Homem. Mas a verdade é que criar essas aventuras exige muita dedicação, pois os populares gibis são parte importante das fantasias de quase todas as gerações. Vamos virar a página e ver um pouco da evolução dos quadrinhos. Quando um astronauta russo exclamou maravilhado, "A Terra é azul", não dizia nenhuma novidade. Afinal, o maior herói espacial de todos os tempos, Flash Gordon, já havia descoberto isso em 1938. Seria a vida imitando os quadrinhos? A verdade é que desde o seu surgimento, em fins do século passado, os quadrinhos interagem com a sociedade que os criou. E alguns de seus autores tornaram-se verdadeiros mestres no gênero, atingindo tal perfeição que levaram Picasso a resmungar um dia: "Uma das mágoas da minha vida é nunca ter feito quadrinhos." O desenvolvimento da imprensa americana nas primeiras décadas deste século abriu espaço para os quadrinhos como divertimento nacional. E nos anos da Depressão, o mais popular de todos os personagens era Dick Tracy, o tira-durão que defendia a sociedade e que não era lá muito delicado. Mas o primeiro grande herói criado por um gênio desta arte foi Flash Gordon, de Alex Raymond. Absolutamente futurista, Raymond previa na década de 30 a moda que Paco Rabanne iria criar 30 anos depois. Suas naves foram usadas pelo Pentágono para pesquisas em aerodinâmica. Seu desenho é belíssimo, a enquadração inovadora. O Mandrake com sua cartola e capa e o misterioso fantasma são filhos do mesmo criador, Lee Falk. Nesta história, o mito da imortalidade é desvendado no ritual da caverna. Nas mãos de Mandrake, poderes mágicos para a eterna luta contra o mal. Mas sempre é bom contar com um amigo forte, no caso, o Lothar. Nos anos 60, as estrelas foram sem dúvida os Peanuts, de Charles M. Schulz. Charlie Brown e seu cão tomam conta do planeta, e o Beagle Snoopy é simplesmente humano. A cor chega com a ficção e a fantasia de Philippe Druillet, autor deste álbum que se chama Urno, o Louco. Monstros e templos para contar uma história que tem a força dos mitos gregos. Com o sucesso da revista, a Humanoides Associados passa a lançar álbuns magníficos, como esta história de Sinbad Marujo, ilustrada por Kardec. Em busca da amada Zulaika, Sinbad é atacado por dragões, enfrenta legiões de mortos, chora por Zulaika em noites de luar, descobre tesouros incríveis, mas, contando com a ajuda de um gênio bondoso, reencontra sua amada. E como todos sabemos, tudo fica bem quando termina bem. Em 1978, os americanos se apaixonam pela revista e compram tudo, inclusive a editora. Metal Hurlant vira heavy metal e traz novas emoções, como esta ilustração de Casa. Ou Paraíso Místico do brasileiro Sérgio Macedo, onde a força da mente é maior que tudo. No Brasil, tudo começou com o Tico-Tico, que reinou absoluto de 1905 a 1934, quando foi lançado o Suplemento Juvenil. Se o Tico-Tico trazia artistas brasileiros como Oswaldo Storni, Cícero Valadares e Luiz Sá, o suplemento apresentava em sua capa o grande J. Carlos e histórias inéditas de Jim das Selvas e do Agente Secreto, entre outros. Convivendo com o rádio e o cinema, o quadrinho enfrentou finalmente um inimigo poderoso, a televisão. A chegada da TV foi decisiva. Novos heróis, novas histórias, uma nova forma de transar o quadrinho e seus personagens.
Mas passam os anos e o quadrinho permanece como uma das formas mais populares e democráticas de cultura e lazer. Alegrou nossos avós, fez a nossa alegria e, por certo, alegrará nossos filhos, ainda que cercados de videogames, computadores e outros avanços que vimos pela primeira vez nos quadrinhos. Está aqui o Calazans, professor da Metodista, né? Meu caro colega de infortúnios, profissional do GIS, como eu, né? E, quer dizer, eu encontrei o Calazans há pouco tempo, ele começou a dar aula aqui há pouco tempo na faculdade, e ele, assim, numa conversinha de mesa dos professores, assim, colocou ser um aficionado total dos quadrinhos, não só aficionado, como um produtor de quadrinhos, que é uma coisa diferente, né? Então, em função disso, eu começo perguntando para você, Calazans, como um rapaz de respeito como você, um cara bem apessoado, como é que tem coragem de gostar de quadrinho nessa idade? O quadrinho no Brasil tem muita ligação com o gênero infantil. O próprio nome que a gente chama normalmente gibi, gibi é moleque, e era uma revista para criança, de quadrinho infantil. Então há um preconceito da maioria das pessoas de dizer que gostam de quadrinho. Só recentemente, há uns 5 anos, menos de 5 anos, está sendo implantado no quadrinho, no Brasil, um outro tipo de quadrinho, que é o quadrinho voltado para o público adulto. Não é mais nem o infantil, nem o juvenil, infanto-juvenil, que eles chamam, de super-herói, daqueles caras fantasiados dando porrada nos outros caras, lá com raios jogando, voando, aquelas coisas invulnerável, com um morcego no peito, essas coisas, tudo de esse cara fantasiado, tudo típico do quadrinho americano, que é uma linha de montagem, é outro estilo de quadrinho. E começou com a LPM, com a publicação de álbuns, que são umas revistas grandes de autor. Como existe quadrinho, existe cinema de autor, existe cinema comercial. Também existe o quadrinho de autor e o quadrinho comercial. A LPM começou a lançar no Brasil esses álbuns, esse material, que antes só tinha sido publicado em 72 no Grilo, que era uma primeira revista que começou a tentar implantar o quadrinho de autor no Brasil. Era quinzenal, vendia muito para a época dela. E depois publicava muito material underground americano, que é um movimento também muito importante. Começa a implantar política e sexo no quadrinho, desafiando o Comics Code. Você não começou a gostar de quadrinho, de gibi agora, em função desse movimento editorial adulto que você falou. Quer dizer, estou falando, volto à pergunta, como que um rapaz como você gosta de quadrinho, essa arte tão alienada? Eu comecei a gostar de quadrinhos, segundo minha família, eu não lembro disso, com 2 anos de idade. E eu fazia quadrinhos nessa época. Diz que eu desenhava histórias, cada página do caderno eram sequências. Eu contava uma... Aqui agora do lado. Opa, calma. Era uma narrativa. Então, depois você edita. Então... Uma tosse programada. O quadrinho foi uma coisa que eu sempre transei, eu sempre fiz. Eu comecei a gostar de quadrinho com super-heróis, como todo mundo, com quadrinho infantil, que eu era criança. E depois eu descobri o quadrinho de aventura, o quadrinho de faroeste, o quadrinho de super-herói. Para finalmente, na década de 70, acompanhei o material do Grilo e descobri o underground. Daí eu descobri que era possível, tanto que eu trabalho no underground há 10 anos, desde 79, produzindo underground. Eu queria que você, daqueles tópicos, quer dizer, falasse alguma coisa em relação aos primórdios do quadrinho, quer dizer, não a pré-história lá, aquelas coisas, mas dos primórdios a partir daquele caráter que eu conversei com você, quer dizer, que é o quadrinho enquanto grande mídia, grande imprensa, e a partir das suas características modernas, e colocasse o que você acha de importante aí no meio de tudo isso, só as coisas realmente fundamentais, e um pouco da sua visão sobre isso. E aí depois a gente vai discutir a relação mais estética mesmo, que eu concordo plenamente com você, quer dizer, o quadrinho é uma outra forma de comunicação, pode ser usada como qualquer outra, em função da sua técnica ou da sua linguagem, da maneira que você quiser, né? Quer dizer, você vai poder construir um mau cinema ou um bom cinema, quer dizer, da mesma maneira. Quer dizer, o péssimo cinema pode ser tão ruim como o péssimo quadrinho, né? Acho que realmente é a questão por aí. Mas você não foi muito provocado, né? Eu ainda chego lá, pera aí. Então agora, dos primórdios, alguma coisa do caminho, sempre naquela visão, que no curso eu estou tentando dar uma canalização para a questão mais cinematográfica, quer dizer, a questão mais visual mesmo, né? Enquanto contar alguma coisa, representar alguma coisa numa estética visual desenhada, mas que tem uma certa linha de linguagem, né? Então vamos lá, os primórdios. Bom, o quadrinho, enquanto meio de comunicação de massa, ele surge com a imprensa. Então nós temos que aceitar, dentro dessa concepção, não é bem a minha concepção, mas eu concebo mais como uma narrativa em imagens. Isso você pode voltar até pictograma medieval, até pinturas de cavernas, passando por os quadros da... como é que chama? Via Crucis, daquelas igrejas góticas, tudo isso é narrativa em imagens. Não é impressa, não é produzido em linha de montagem, não vem depois da Revolução Industrial. E da Revolução Industrial, parece que o primeiro, assim, aceito por esses teóricos, não é minha opinião, seria o Yellow Kid, onde o texto é incorporado dentro do desenho, dentro da camisola dele, vai aparecer a imagem para eles, né? Então, dentro da camisola dele aparece o texto do balão, do texto do diálogo dele. O balão é bem anterior, o balão é medieval e é filactéria,
papelzinho saindo da boca do personagem. Em 96 foi o Alan Kidd, ou 95. Então há uma distância de tempo bem grande para o Brasil publicar antes. Antes disso tem o suíço Topfer, também foi editado, também foi impresso. Em clichê, mas foi impresso. Então, o Álvaro de Moya adota essa visão americana, tem a ver com propaganda ideológica essa visão, quer dizer que o americano faz tudo antes dos outros. Então, eles dizem que o Alan Kidd é o primeiro quadrinho. Na verdade, eu considero um cartoon. O Alan Kidd é cartoon porque é um quadro. Depois o Alan Kidd vai se sofisticar, o Outcault, né? Vai sofisticar e vai começar a fazer narrativas mesmo. Mas antes ele é um cartoon, um quadro. Depois do Alan Kidd... Bom, o próprio Outcault faz o Buster Brown. Depois com os Sobrinhos do Capitão parece que é a introdução do balão. O Little Nemo são aquelas... Little Nemo ou Little Nemo são aquelas cenas grandes, panorâmicas, parece. Alguns discutem se isso vem antes ou depois. Isso é uma discussão meio histórica, meio para historiador mesmo. Eu sei que vocês formaram história, mas... Porque é uma discussão... Na verdade, é intersemiose. Na verdade, o conceito é intercorrelação, intercomunicação. A semiose acontece dos dois lados. Tanto o quadrinho passa coisa para o cinema, como o cinema passa coisa para o quadrinho. É difícil dizer quem começou antes. E vai ser muito difícil provar qualquer uma dessas coisas. Muitas coisas que nós acreditávamos na época que o Álvaro de Moya fez o Shazam, que era aquilo mesmo, hoje está provado que não é, que outro fez antes. Isso é uma coisa que, enquanto for feita a arqueologia dos quadrinhos, cada vez mais vão descobrindo novos primeiros, novos Cabrais na história. Deixa eu te colocar uma coisa aí que tem a ver esteticamente, mas está exatamente nesse ponto. Quer dizer, que é uma coisa que também pintou na minha cabeça aí quando eu comecei a trabalhar sobre isso. Quer dizer, na verdade, os referenciais para o quadrinho, como você mesmo colocou, é a própria história da arte, né? Quer dizer, a própria história da representação em imagens desde o homem primitivo. Quer dizer, mas essa arte foi se sofisticando. E quando o quadrinho surge, por exemplo, ou mesmo quando o cinema surge, a arte já tinha escolas altamente sofisticadas, principalmente no aspecto, não só no aspecto artístico, mas também no aspecto técnico. Na relação da perspectiva, na relação da textura. Quer dizer, nós já tínhamos chegado a um desenvolvimento X da representação em imagem, em que o quadrinho e o próprio cinema incipiente parecem que estão surgindo do nada. Quer dizer, parece que a gente volta aos primórdios da representação gráfica, esquecendo ou sem ter a mínima relação de conhecimento e de assimilação técnica de uma arte que já era histórica, que já tinha pelo menos 200 anos, né? 200 não, na verdade ela já tinha 400 anos, né? A partir do Renascimento, em que a arte tinha dado um pulo muito grande. E os primeiros quadrinhos, os primórdios dos quadrinhos e as primeiras inserções no cinema são extremamente pobres nessa questão estética, na questão do enquadramento. No caso do cinema ainda é um pouco mais difícil, porque você tem a questão técnica das lentes, dos equipamentos, para conseguir uma profundidade, para conseguir um enquadramento. No quadrinho, não. Quer dizer, no quadrinho teria que ser a qualidade do desenhista, a qualidade do esteta, que deveria representar, tanto num cartoon, numa charge, como num quadrinho. Mas e onde é que está aquela herança histórico-artística que estava lá passando batido pelo lado dessas pessoas? Ou eles eram primitivos mesmo? A origem não tinha nada a ver com alguma coisa mais culta? O Little Nemo, por exemplo, tem um colorido nas páginas dominicais dele, só para mostrar para eles, né? São muito bonitas e eu acredito que artisticamente tem alta qualidade, eu acredito. Agora, o Harold Foster, na segunda fase dele, na parte do Tarzan, ele tá meio rascunhando a linguagem de quadrinhos. Depois, quando ele entra no Príncipe Oriente, apesar de não usar balão, ele consegue desenvolver mais o traço dele, mais o trabalho dele como um ultra-realismo. Agora, enquanto esteticamente falando, eu acredito que toda forma de arte, quando surge uma forma nova, um meio novo de expressão, ele começa a se engatinhar. Você pega o videotexto hoje, ele tem uma definição baixa de imagem, aqueles quadradinhos feios. Os textos não estão ainda perfeitamente adaptados, ainda estão cada vez mais próximos de rádio, talvez a redação está ficando mais próxima de fanzines, redação de palavras curtas. Cada vez mais você vê como há um resgate. O videotexto é a grade neolítica de desenho de cerâmica. E o nosso quadrinho, como começa, o quadrinho europeu, o quadrinho americano, todos eles, mais o americano, depois o europeu vai reproduzir, ele começa engatinhando. Então os caras não sabiam ainda o que poderia ser feito. Como nós não sabemos ainda o que pode ser feito com um disco laser, nós não sabemos ainda o que pode ser feito com holograma, nós não dominamos a tecnologia, não foi explorada. Ela vai sendo explorada aos poucos. Eu acredito que no começo do quadrinho, os caras começaram sem saber o que estavam fazendo, sem consciência dos efeitos que isso teria. Eles não tinham muita noção do que era um meio de comunicação de massa, de como eles formavam opinião. Hoje se sabe que quando se abre um jornal, a tira de quadrinho, a primeira coisa lida, depois é a charge editorial, para depois ser no editorial. Então, a linguagem dos quadrinhos é uma linguagem muito forte, ela tem uma leitura instantânea,
ela tem uma penetração muito grande, a publicidade usa o quadrinho direto, você vê balões direto em publicidade, você vê recursos de quadrinhos em panfletos direto. E eu acredito que esses primórdios deles seria por ignorância, por experimentação mesmo. Eles não acreditavam que poderia ser arte, não acreditavam que poderiam pegar uma perspectiva e colocar ali. Tanto que a tendência era plano médio, era muitos close quase nunca, era plano médio ou plano geral, era o máximo de linguagem. Só um outro que quebrava como Little Nemo, né? Bom, qual seria o próximo marco que a gente teria aí? Quer dizer, poderíamos colocar assim, o marco do boom do quadrinho, né? Quer dizer, na verdade, quando a gente está falando de quadrinho, e você colocou aí a questão da origem americana, e realmente o americano tem essa xenofobia toda, mas a partir de um determinado ponto, eles efetivamente dominaram a mídia mundial, né? Quer dizer, dominando a mídia mundial, eles vão ter na mão a estrutura de distribuição, portanto, a estrutura de viabilização de uma série de elementos e de caminhos da comunicação, né? Quer dizer, acho que um pouco da explicação está por aí, né? Não tem como fugir. Mas, de qualquer maneira, claro que você concorda que eles fizeram material de qualidade, principalmente a partir dos anos 30, 40, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dos anos 30, 40, quer dizer, o que você vê de representativo aí e um pouco da modificação das técnicas aí, e cita o nome dos caras importantes. Acontece a concorrência entre os jornais, né? Desde o Yellow Kid já começa esse problema do Pulitzer e Hertz discutindo entre si, um querendo roubar desenhos do outro, chegam até a roubar desenhos do outro, chega a brigar por direito autoral. O Sobrinho do Capitão chega a ser publicado simultaneamente em 2 jornais com autores diferentes, porque diziam que o direito autoral era do jornal, não era do autor. Então essa briga é bem antiga. E o que acontece são tiras de quadrinhos, elas saem no jornal em coluninhas. Depois elas são publicadas em revista, posteriormente é o comic book, aquela ideia de comics, de quadrinhos ser sempre humor, bem americana, onde eles fazem aquela paredinha de tijolos. Eu defino tira como quadrinho em fila indiana. Eles não têm diagramação, não há o conceito de diagramar. É bem menos que o storyboard. E dessa época a gente tem a adaptação de literatura para quadrinho. O Edgar Rice Burroughs tem uma série de histórias, ele cria ficção científica. Tem um personagem dele chamado John Carter em Marte. John Carter é um cara que vai para Marte, vocês vão reconhecer essa história. John Carter vai para Marte por acidente, por um fenômeno metafísico lá, ele tem uma viagem astral lá e se materializa em Marte. E em Marte, como tem gravidade menor, ele tem super força, ele dá uns saltos. A densidade molecular dele é maior, ele é meio resistente, uma coisa de invulnerabilidade. Um negócio muito engraçado. Edgar Rice Burroughs, autor do Tarzan. E essa história do John Carter de Marte, posteriormente é plagiada por 2 rapazes, 2 estudantes de 2º grau, chama Super-Homem. Mas vamos chegar lá. O Tarzan é uma obra literária adaptada para quadrinho em jornal. Então o Harold Foster faz a adaptação e é um desenho bem acadêmico, ele pega fotos de gorilas para desenhar gorilas, fotos de árvores para desenhar as árvores. Edgar Rice Burroughs nunca esteve na África, nunca pesquisou a África. Já o Harold Foster, quando vai transformar em imagens, é obrigado a fazer a pesquisa para não desenhar um tigre e dizer que é um leão. Então a pesquisa icônica é mais... Começa o conceito de pesquisa iconográfica. O Harold Foster com o Tarzan, depois tem aquela concorrência entre jornais e o Flash Gordon há uma concorrência entre os 2 jornais e o Flash Gordon é criado para enfrentar o Buck Rogers. O Buck Rogers está dando sucesso no outro jornal, fazem o Flash Gordon para enfrentar. O Jim das Selvas, se eu não me engano, o Fantasma é feito para enfrentar o Jim das Selvas. Então é uma concorrência e o desenhista que ganha, que é o Lee Falk, começa a criar esses personagens para enfrentar os do outro. Tem um detetive, que é o Dick Tracy, que tem depois o X9 para enfrentar ele. Então, na verdade, é concorrência industrial, eles são planejados. Exemplos recentes, só para dar um salto para recente. O quadrinho americano se implantou no mundo por causa do marketing deles, por causa da estrutura de mercado. Os syndicates são as distribuidoras deles, distribuem notícias, fotos e quadrinhos a preço de banana. Então o Super-Homem, para mim, é o grande boom do quadrinho americano, quando eles plagiam o conceito também do americano Edgar Rice Burroughs, do John Carter de Marte, fazendo um cara com superpoderes só que na Terra. Ele não foi para Marte, ele vem para Terra, ele vai agir aqui. E como o repórter era a profissão do momento, o jornalista, eles põem o cara como jornalista e tal, ele fica sabendo das notícias antes, vai lá, acontece, daqueles saltos, ele pula por cima de prédio. Então o Super-Homem seria o primeiro super-herói. Por causa do Super-Homem, uma outra editora vai enfrentar eles e manda criar o Batman. O Batman é criado sob encomenda, que nem o Snoopy e o Garfield. Por isso que é interessante lembrar o Batman. A Batmania agora, com esse filme do Batman que está surgindo agora em 89, é um exemplo disso. É um exemplo de você criar um modismo, criar um maneirismo. O Batman foi relançado, como todos os quadrinhos, por problema de marketing. Ele estava em saturação, o super-herói, o gênero super-heróis. Então começaram a matar super-heróis. Mataram a Fênix, mataram o Flash, mataram não sei quem e reformularam o Batman, reformularam o Super-Homem. John Byrne faz um novo Super-Homem, Frank Miller faz um novo Batman. E assim vai o negócio, você vai reconstruindo. É tudo jogada de marketing, é tudo pesquisa de mercado para descobrir se o público quer que mate o Robin ou não. Agora, esse ano ainda vai sair a morte do Robin no Brasil, que é isso. É uma pesquisa de mercado nos Estados Unidos que provou que o pessoal queria que aquela bicha morresse. Não podia falar aquela bicha? Não sei. O Robin é teu, você fala o que você quiser com ele, né?
Não, mas isso, na verdade, isso tá ligado a um processo que, de novo, numa linha evolutiva da comunicação em geral. Quer dizer, isso aconteceu com o cinema um pouco antes do quadrinho. Quer dizer, a geração Spielberg nada mais é do que exatamente isso que você está falando. Quer dizer, é uma recuperação de coisas do passado com uma nova verve tecnológica, né? Quer dizer, isso vai acontecer na música, vai acontecer na moda, nos costumes, mas o cinema foi o que primeiro chegou ao nível de grande mídia, de grande indústria nisso, né? Quer dizer, e teve um boom tremendo. Quer dizer, acho que o quadrinho está pegando esse boom um pouco depois, que é uma recuperação, né, das coisas renovadas, mas com o mesmo caráter propriamente dito, né? Quer dizer, no caso do quadrinho, você tem uma renovação estética muito grande. O Spielberg já faz uma compilação de todas as linguagens, mistura numa salada só, enquanto que o quadrinho, na verdade, tem que ousar mais, né? Porque ele eu acho que o quadrinho é mais difícil, né? Se ele não ousar tanto, se ele não for graficamente mais exuberante, ele vai perder um pouco o barco aí, né? Quer dizer, fica difícil, né? Porque a exposição e o processo de divulgação não é eletrônico, né? Quer dizer, ele é a coisa da banca, né? Então é diferente, ele tem que ser visualizado, né? Além de que tem que ter um envolvimento um pouco contemporâneo também, né? Há toda uma relação de mídia, que não sei se vale a pena entrar aqui, sobre isso. Por exemplo, a revista tem um envolvimento maior do que a televisão. Embora as duas tenham privacidade. É que a televisão você não leva para o banheiro, a revista você leva. Eu levo. Televisão? Credo. Então, é hemorroida para tudo. Então, esse negócio acho que não seria melhor entrar com o professor de mídia. Se a gente entrar aqui, vai começar a entrar detalhes de alto e baixo envolvimento, coisas de cérebro. Pelo amor de Deus. Pura, não tem condições. Mas, voltando à história do quadrinho... Parou no item ali antes do gênio ali. Eu acredito que o grande marco mesmo do quadrinho, que aí é um que eu respeito, é o Will Eisner. O Will Eisner com o Spirit, ele era obrigado a fazer 6 páginas por semana sobre o Spirit, com o personagem Spirit. O Spirit está sendo publicado no Brasil pela LPM, foi publicado pela NG e também não deu muito certo por causa da tiragem. Uma outra editora vai... uma outra editora comprou agora não sei qual que é. Então o Spirit é uma loucura, porque ele tem um traço caricatural, expressivo, onde ele expressa o que ele quer dizer, distorcendo o personagem. Isso é quadrinho mangá, é quadrinho japonês. Só que o cara fazia isso nos Estados Unidos antes dos japoneses fazer. O desenho dele é caricatural. Ao mesmo tempo, é um jogo de luzes de filme policial, de filme noir. E é um negócio muito louco como ele trata o personagem. A psicologia dos personagens, a riqueza que ele trata, a movimentação de câmera dele, os enquadramentos, principalmente o jogo de luz. O jogo de luz dele é um show. A diagramação de página também, as páginas iniciais. E até tem um livro, Comics and Sequential Arts, Quadrinhos de Arte Sequencial, vai sair pela LPM agora, ou pela Martins Fontes, agora ano que vem. Quem tiver interessado em teoria dos quadrinhos é um show, porque ele dá isso como curso de quadrinhos na escola de quadrinhos dele em Nova York. Que acho que é uma das únicas no mundo, talvez a única. E o Spirit, ele era obrigado, por contrato, a fazer histórias com o Spirit. Então ele fazia grandes transas, como aquela história da neurose urbana, aquela da torneira pingando, que vale a pena mostrar pra eles, onde o Spirit não aparece, porque ele tava com o saco cheio do personagem, e por lei, por contrato, era obrigado a colocar. Então ele põe um carteiro neurótico chegando em casa, achando que os caras vão achar que foi ele que matou o cara que caiu lá. Aí no final, que ele encontra um cadáver no chão, quando ele se joga, ele se mata, se joga lá de cima achando que vão culpar ele. Quando ele se estatela no chão, o alfaiate desce, pega o manequim, que não era um cadáver, era um manequim, e é um terno que vai ser vendido pro Spirit. E aparece o Spirit no final falando sobre o negócio, sobre o que aconteceu. Quer dizer, ele dava um jeito de contornar. Um terno vendido pro cara é o que coloca ele na história. Então toda a narrativa do Will Eisner, ela parte desse jogo de cintura que ele tinha e dessa altíssima criatividade. As histórias deles que são lindas. As histórias dele que são verdadeiras pérolas do quadrinho para ser estudadas sempre. Agora, quando a gente está lá atrás, quer dizer, até agora a gente fez mais ou menos uma linha evolutiva aí, basicamente dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, quando é que surge o europeu, efetivamente, a nível mundial, quer dizer, na história dos quadrinhos aí? Isso é meio discutível, mas eu acredito, minha posição, como a minha posição discorda do Yellow Kid, que seria com o Hergé, com Tintin. Tintin é um personagem francês da escola belga que é criado no jornal católico para atacar o marxismo. A primeira história é Tintin no país dos soviéticos, onde ele ataca a Revolução Russa. É a história bem católica, é bem colonialista. Ele vai para a África, depois vai mostrar como os pretinhos são inferiores. Depois ele vai mostrar como no mundo inteiro todo mundo é inferior e o belga, o europeu é superior. Congo-belga ele vai. Então é uma história bem ideológica, como o Walt Disney é, para ler o Pato Donald, que eu diga. Então ele está nessa linha, ele entra num esquema de distribuição, ele é publicado 2 páginas. A página começa a surgir como unidade narrativa. Então o suspense não é mais no último quadrinho de uma tira de 3, ela é no fim de uma página. Então ele faz 2 páginas no número da revista e na próxima revista continua 2 páginas. Ele tem mais espaço para criar um suspense, ele não é obrigado a criar um suspense a cada 3 takes, a cada 3 quadrinhos.
Com isso, a narrativa aumenta de complexidade. Começa a surgir uma narrativa mais sofisticada. Essa narrativa que vai ser publicada posteriormente nos álbuns, os álbuns do Tintin e depois o Asterix, que todo mundo conhece. Seria um outro marco, isso seria a década de 60, o Tintin é bem antigo. Então o quadrinho europeu para mim seria Tintin e posteriormente o boom do Asterix. E o quadrinho europeu já é mais devagarzinho e não é tão borrado. O underground chega a recusar usar retícula. A retícula é bend-aid, aqueles pontilhadinhos que você põe atrás da história para dar efeito de fundo. E o underground recusa usar, eles fazem à mão, porque aquilo é industrializado, então é coisa de indústria, é coisa de sistema. Então eles rabiscavam o negócio, ficar tudo sujo, o traço, bem propositalmente sujo. E o europeu não, o europeu já aceita usar isso. Então ele coloca uma qualidade gráfica de americano, até melhor, com uma produção, uma pintura muito mais trabalhada, com um conteúdo underground. E tanto que é o Richard Corbin, o Gore, que vai ser o elemento de ligação entre essas duas estéticas, e ele é o primeiro americano publicado na Metal Hurlant. O Moebius, Druyer, todo esse pessoal é fanático, são fãs do Richard Corbin e do underground como um todo, né? E como do Mad também. O Mad é lido pelo Crumb quando era criança, e o Crumb é o pai do underground. E o Mad fugia do Comics Code, o código de ética americano. Então é um negócio interessante você ver como há uma linha histórica que vai gerar os conteúdos das histórias e a parte plástica, a parte estética, vem acompanhando isso e se misturando, dependendo do país. Qual a relação, quer dizer, aonde o cinema e o quadrinho se cruzam e o que tem de característico na linguagem do quadrinho? Eu quero que você desmonte para mim, em alguns tópicos, o que é característico da linguagem narrativa do quadrinho. O que o caracteriza como quadrinho? Ele tem uma narrativa própria. Ele não é a charge, não é o cartoon, ele é o quadrinho. O que de estético ele tem? Normal, aquela linha mais chavão, tá? E o que foi ousado em termos da narrativa do quadrinho? E a relação com o cinema? Aqui eu vou misturar o teórico Calazans e o quadrinista Calazans. Como quadrinista, eu vejo a história em imagens. Então eu vejo um filme na minha frente acontecendo. Daí eu vou separar as cenas principais desse filme, os nexos, as cenas de sentido, os takes principais, e vou fazer um storyboard. Os quadrinhos são todos do mesmo tamanho, um do lado do outro, um storyboard mesmo. Aí que eu vou trabalhar o diálogo em cima, vou escrever os diálogos, eu já tinha o roteiro antes, já tinha o argumento antes, a história. Aí eu vou escrever os diálogos disso. Até aí é cinema. Eu não vejo em que o Kurosawa e o Fellini, quando desenham os filmes deles, não tem a diferença de quadrinho, eles fazem igualzinho. Você vê os rascunhos deles, os storyboards deles são assim. Então, aí entra o problema de realmente estética de quadrinho, que é num conceito europeu, num conceito recente, é a diagramação. Aí eu vejo a página, eu sei o suspense, que é o fim de página, o quadrinho europeu faz isso, e nós fazemos isso, os brasileiros fazem isso. É você calcular para o fim da página ter um quadrinho para prender a atenção, um gancho para o cara virar a página. É que nem no seriado da novela da televisão, no seriado do Spielberg, quando faz isso em tantos e tantos minutos, ele faz um suspense. Então, gancho, né? Os ganchos, para virar a página. Então esse gancho eu calculo para o fim de página. Dentro dessa página existe um quadrinho que resume a página. É o quadrinho nexual, é o quadrinho nexo, é o quadrinho de sentido. Aí já é o teórico falando. Esse quadrinho de sentido eu tenho que destacar. Como é que eu vou destacar esse quadrinho? O cara tá caindo do prédio, isso diz tudo, porque depois ele vai cair em cima do carro do outro vai sair, vai chorar, vai agarrar ele. Esse quadrinho da queda é o principal. Na diagramação da página, eu faço um quadrinho comprido, que pega a página inteira, com o cara lá, o prédio visto de baixo, em câmera baixa, ele caindo lá de cima. Quer dizer, a câmera baixa, tudo isso foi no storyboard. Agora, o tamanho do quadrinho, a forma comprida dele, é a diagramação. Já numa outra página, a parte mais importante é quando o cara abre a porta e dá com o vampiro. Então, quando ele abrir a porta, o quadrinho vai ser redondo. Todos os quadrinhos da página são quadrados e retangulares. Aquele quadrinho é redondo. Ou tem um fundo preto, tem alguma coisa que destaque isso. Tem aí. Então, essa diagramação de página vai ter a função. Cada quadrinho vai ter uma função. Todo europeu faz isso, o americano já não, esse quadrinho é o americano. O americano é tudo quadradinhos, empilhados, forma uma espécie de muralha. Então a nossa ênfase emotiva, a ênfase da sensação vai estar nesse quadrinho principal. Então o que diferenciaria para mim o quadrinho do cinema seria essa fase que é a fase da diagramação, onde você distribui os quadros na prancha. A gente usa o termo prancha para dizer página. Passa a história que eu mostro um problema para eles. Essa revista Aventura... Merchandise boquinha aqui pro rapaz. Aqui. Essa revista Aventura e Ficção, comprem, mandem carta para Abril dizendo que gostaram muito da história, falta de força. Você tá parecendo Armando Correia. Você vê que coisa, candidatos explorados aqui. É difícil sair um quadrinho brasileiro. O interessante aqui... Mas aí é o único quadrinho brasileiro ou só de quadrinho brasileiro? Não, tem mais três quadrinhos brasileiros. Três brasileiros. Um da década de 50, mas desenhado agora. Sem querer ofender ninguém. E o outro, um desenho que saiu na revista Brigitte, que é um desenho bem underground, que é do Salvador. É um desenho bem um traço limpo. Vou mostrar o desenho dele. Precisa morrer seu amigo nessa área de quadrinho. Não, o Salvador é meu amigo. Eu ia ser conhecido. Trabalhamos juntos lá na USP. Então aqui o Salvador, dá um close no Salvador, é um traço bem limpo.
Então depois você dá os close. Não, Mostra de longe só. Então é um traço limpo do Salvador, sem contraste, sem efeito, só um traço contínuo, fluxo contínuo. É quase caligráfico. Quem faz isso na França é o Drouillet. Vem do André Breton, do Manifesto Surrealista, da escrita automática. Você escrever automaticamente, soltar a mão e fazer. Quando você faz o storyboard, você solta a tua mão e vai embora. Você não se preocupa com nada, com anatomia, com nada. Então, não que ele não tenha se preocupado. Então aqui, com preocupação com a anatomia, ele faz um traço rápido, fluente, limpo, contando a história dele. E a diagramação dele tem uma estrutura mais americanizada, se bem que esse quadrinho comprido dá uma sensação disso. Nessa página, por exemplo, o quadrinho a forma do quadrinho, só pega a página no geral. Essa forma do quadrinho mostra a sensação da cidade, os caras olhando de baixo, quando volta a luz na cidade. A história chama falta de força, é um blackout que o pessoal sai e destrói tudo. Esse quadrinho dá a sensação da cidade grande, dos prédios grandes, da luz voltando, dos postes e tudo aquilo. O quadrinho de cima, compridão, também é um quadrinho de sentido, que estão os caras quebrando. Agora, o quadrinho que vai dar o maior impacto é quando quebra, para o quebra-quebra por causa da luz. Os caras brecam o quebra-quebra, então o quadrinho que mais destaca na página é o quadrinho compridão, é o quadrinho vertical. Essa verticalidade do quadrinho vai chamar atenção para ele e dá uma pausa depois para dizer o que aconteceu. Então, até a pausa tem uma função. Esse espaço em branco com um texto no meio chama atenção porque é um corte cinematográfico onde vai mudar a cena. Você vai dar um gancho para a próxima cena que já não se passa na rua. Você entra no ambiente, vai um zoom in, chegando dentro do ambiente, até dar um close, um super close no cara. Então essa linguagem cinematográfica é igual, tanto no cinema de autor quanto no quadrinho. O problema vai ser na diagramação, quando você vai escolher a forma do quadrinho em função do que ele vai representar, da expressividade dele. Para mim seria essa a diferença. Onde começa isso? Quer dizer, onde a gente sai daquela empilhadeira de quadradinhos e entra numa diagramação e numa perspectiva mais ousada. Principalmente quando a gente quebra, inclusive, os limites do quadrinho, né? Quer dizer, mesmo em pé ou deitado, quando você quebra, quando você cai fora disso, né? Quer dizer, que eu conversando contigo, até que nas histórias tradicionais do Spirit a gente não tem muito isso, mas naquele romance quadrinizado do Will Eisner é gênio, quer dizer, você tem uma quebra total da estética do quadrinho. Onde é que começa isso? Eu acredito, essa de pôr os braços para fora de quadrinho, me parece que a primeira brincadeira é metalinguagem. Começa com a metalinguagem do Gato Félix. O Gato Félix pegava uma interrogação e se pendurava nela no quadro. Então esse uso da linguagem, essa metalinguagem de quadrinho, eu acredito que começaria com o Gato Félix. O Gato Félix posteriormente é plagiado por Walt Disney e ele cria um tal de Rato Mickey. Rato Mortimer, depois Mickey, que é um plágio do Gato Félix descarado. Nessa brincadeira do quadrinho, vocês encontram um plágio em cima do outro. É muito engraçada essa história. O Batman é plágio do Super-Homem, o Super-Homem é plágio do João Carter de Marte, o Gato Félix é plágio do outro. Então, o Angeli, as histórias dele são do Robert Crumb, são todos os personagens do Robert Crumb adaptados para o Brasil. Então você encontra um negócio muito engraçado porque ninguém sabe o que é plágio e o pessoal vai embora. E eu fiz consultoria de direito autoral para os caras na época que eu era diretor. Mas o Geraldão é inédito, né? Ninguém fez o Geraldão lá fora, né? Não, o Geraldão acho que é dele. O Geraldão é dele mesmo. O Geraldão é do Glauco mesmo. Se tem alguma coisa que eu gosto de é o Geraldão. O Glauco é gente fina, o Glauco não se salva daquela panelinha ali. Tem a história deles, os undergrounds deles, que é melhor não vir à tona, senão eles me processam. Mas do quadrinho brasileiro é difícil pegar alguma coisa nova, uma coisa boa. E personagem é difícil desenvolver a nível fora do circuito underground. No circuito underground você encontra bastante personagem. Mas fora do circuito underground porque as editoras não querem publicar. Tanto que é perigoso para mim publicar essa história porque os personagens que estão aqui eu perdi totalmente o direito autoral para a editora Abril. Então se tiver um personagem forte aqui e eles quiserem que outro cara desenhe e use o personagem, eu dancei. Porque eu cedi, com o Super-Homem, os caras cederam, eu cedi direito autoral. E eu é assim, eu não publica. Porque o contrato já vem impresso pra gente. Então são detalhezinhos técnicos interessantes do que é o quadrinho no Brasil, né? Sim, mas fora, quando você falou inclusive da metalinguagem, de você tirar, quer dizer, vazar o limite do quadro. Agora eu estou falando, e a eliminação do quadro, a eliminação do recorte, do enquadramento, do storyboard, quer dizer, você fazer a diagramação dentro da página quase como fusões. Como no cinema, você faria fusões, interpolações de imagens, sem ter o limite, dentro do mesmo limite de quadros. Suponhamos a página inteira, isso aqui seria o quadro. Tá? Então, dentro da página inteira, você colocar diversas situações, inclusive quebrando a relação de espaço-tempo, sem se delimitar por outros quadrados. Né? Que eu vi muito isso nesse livro que eu estou te falando do Eisner, né? Tem algumas coisas que, literalmente, você está fazendo flashback cinematográfico, fusão cinematográfica, né? Sobreposição cinematográfica, porque aqui, na verdade, você reproduziria quadros do cinema, né? Ou seja, um quadro, onde você, como você disse, ao criar a história, eu fixo o que é de mais importante na minha visão, que é em movimento. Porque você não vai pensar parado, né? Sempre você vai sonhar e você vai pensar em movimento. Quer dizer, como é colocar isso que você tem que pensar uma parte, um estágio da história? Como é que aonde se consegue
pensar a página inteira e diversos acontecimentos sem recortá-los pelo quadrado? Historicamente, quem começa com isso, eu não sei. Agora, o Fred é um francês. Não o Flintstone, né? Não, Fred é o autor do Filemon. Filemon é um personagem onde ele chega a fazer páginas onde tem um cachorro gigante e o cachorro está recortado pelos quadrinhos. E o personagem vai andando em cima desse cachorro e conversando com ele. É muito surreal a história. E é engraçado porque você lê a história acompanhando o cara, mas o cachorro é um só. O cachorro é um só, como se tivesse uma grade em cima dele. O elemento tempo vai acompanhando, é uma trança bem estranha. O Druillet, Philippe Druilletti, o Druillet é um cara que faz muito isso. Ele faz muitas essas brincadeiras do personagem sair de um quadrinho e entrar em outro. A diagramação dele é muito louca. Acho que ele desenha dopado, só pode ser. Então, quem começou a desenhar dopado foi o pessoal do underground. Eles se enchiam de LSD, misturavam as coisas lá e saíam a desenhar. E saíam umas coisas muito estranhas. Saíam histórias incompreensíveis para quem não tiver dopado. Eles mesmo diziam que eram desenhadas dopadas para serem dopadas. Agora, historicamente, quem faz essa brincadeira de quebrar o quadro, isso eu não tenho ideia. Isso é uma coisa que está para ser descoberto ainda. Porque você encontra em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo, e do que eu conheço, né? E em Europa, Estados Unidos, em Japão, e não dá pra... Eu não conheço o primeiro. E eu não acredito que seja possível encontrar o primeiro em nada. Claro.